Com certeza o matrimônio é o sonho de muitos, mas o que você faria se não pudesse se casar com o seu parceiro apenas por causa da sua orientação sexual? Essa é a realidade vivida por boa parte da comunidade LGBTI+, na maioria dos países. O reconhecimento legal de uma união estável acaba ficando em segundo plano, já que eles sofrem represálias apenas pelo fato de existirem. A gente vai conversar agora com o Li Fu Quan, que é ex-participante do MasterChef, é médico oncologista e aceitou conversar com a gente e contar um pouquinho da sua história. Vamos conversar com ele. Li Fu Quan nasceu na China e veio para o Brasil muito jovem. Ele enfrentou preconceito por ser homossexual desde a época da escola e até mesmo quando passou no curso de medicina da USP. E mesmo com todas as dificuldades quando era jovem, Li conheceu o médico Philip, seu primeiro amor e atual marido. Uma amiga nossa comum, que era minha colega de profissão, ela falou: você precisa conhecer Philip, vocês têm tudo a ver. Em menos de um mês a gente estava morando juntos. Li e Philip se casaram nos Estados Unidos antes da lei brasileira permitir a união homoafetiva no civil. Por que a gente quis casar? A gente quis casar por várias questões. Questões de bens, questões de poder entrar no hospital se acontecesse alguma coisa com ele, questão de mostrar para o mundo que é possível. Questionamos Li sobre a diferença do preconceito de 30 anos atrás e de atualmente. Existe esse preconceito. O preconceito não mudou em nada. Sinto muito, não mudou em nada. Muitos anos a igreja determinou como as pessoas deveriam se comportar nas suas respectivas intimidades, na sua vida sexual. Isso teve uma função para a humanidade. A mesma humanidade, depois de milênios de reencarnações, não se submete mais a esse controle. Porque se eu pensar a religião como algo que nos liga a Deus, então todos esses viés de preconceito se perdem. Porque se isso for errado, eu tenho que partir da premissa que Deus que erra. Se a religião determina só o que você deve ou não deve fazer, o que a religião está fazendo? Limitando o seu pensamento. Quando discutimos o direito civil do casamento de pessoas do mesmo sexo, é muito comum a gente esbarrar na questão da família heteronormativa. E muitas pessoas utilizam desse argumento para deslegitimar o direito ao casamento homoafetivo. O que, na verdade, pode ser um questionamento válido, já que uma família bem estruturada é o principal alicerce para a formação de um indivíduo minimamente equilibrado. Dito isso, vamos para a definição de família. Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais, que servirão de base para o processo de socialização da criança. Agora vejamos o que diz o Livro dos Espíritos na questão 202. Quando desencarnado, prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. Tudo depende das provas pelas quais deverá passar. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não há distinção de gênero entre eles, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres diferentes. Aquele que fosse sempre homem saberia tão somente o que sabem os homens. Reencarnamos milhões de vezes, inúmeras, infindáveis vezes, e em cada reencarnação nós estamos inseridos dentro de um contexto, de um núcleo familiar. Então nós precisamos entender que nesse momento reencarnatório ele não é o único. O que é determinante é o ambiente saudável, afetivo, amoroso e de valores, éticas e princípios que essa criança pode ser educada. Ao observar esses trechos retirados do Pentateuco kardeciano, a única questão que fica é: por que ainda existem estudiosos da doutrina espírita que insistem em classificar a homossexualidade e a bissexualidade como uma disfunção grave do espírito? Ainda há espíritas, católicos, evangélicos, budistas, judeus, ateus,
Que sim, porque isso é um ponto cego do ser humano. Mas se você pensar, a doutrina não. Eu só posso conceber isto a uma ignorância, não é? A falta de estudo que viabilize uma concepção macro do ser humano. Então, uma sociedade que por alguns milênios se estruturou dessa maneira, ok. Porém, nós estamos vivendo um outro momento sócio-histórico, é um outro momento. As opiniões pessoais de muitos espíritas, muitas vezes não tão atualizadas, ficam impregnadas com os seus preconceitos subjetivos. O vereador que assumidamente declara ser contra as cotas raciais e o Dia da Consciência Negra também admite que não concorda com a militância LGBT que luta a favor do casamento homoafetivo dentro da igreja. Bom, na verdade, eu acho que esse não é um direito que pertença aos casais LGBTs, né? Eu acho que cada religiosidade tem a sua particularidade, inclusive existem algumas igrejas que aceitam casamento homossexual, mas acho que tentar impor isso de alguma forma a religiões que enxergam isso de maneira incompatível não é devido. Acho que seria até mesmo um abuso do Estado e acaba sendo também um abuso de parte dessa militância LGBT. Já no caso civil, eu acho que realmente existe esse direito. O preconceito no Brasil é um preconceito sutil e disseminado. Uma das grandes reivindicações dos gays hoje é uma relação homoafetiva, é o casamento, né? É a constituição de uma família, é adotar crianças, ou seja, é viver a sua sexualidade num contexto mais saudável. Isso é um direito que se está pleiteando aí a ferro e fogo. O direito de contrato deve ser garantido a essas pessoas, desde que, obviamente, sejam todas maiores de idade. E você, como vereador, você acha que a comunidade LGBT deve se beneficiar com leis específicas para ela? Eu na verdade, eu sou muito contrário a qualquer tipo de lei segregacionista, né? Tanto do ponto de vista, por exemplo, racial, sou contra as cotas raciais, assim como sou contra leis específicas para LGBT, seja qual for elas. Eu acredito que quanto mais nós procurarmos nos tratar como iguais perante a lei, portanto, quanto mais as leis valerem de fato para todos e não para determinados grupos, mais respeito nós vamos alcançar. Bruna Gabriela sabe bem qual é o peso de viver em uma sociedade que pratica sistematicamente a violência contra a população LGBT+. Ser lésbica numa sociedade, na atual sociedade que a gente vive, me joga à margem da sociedade, me marginaliza de tal forma que às vezes eu me sinto incapaz. Eu fui morar numa cidade que é uma cidade pequena. No meu primeiro ano de faculdade, eu saí da faculdade com uma amiga e a gente estava caminhando na via principal da cidade e eu percebi que tinha um cara seguindo a gente. A desculpa dele é que ele me devia um dinheiro. Eu não conhecia o rapaz. E quando eu questionei e falei que ele não me devia nada, ele insistiu de certa forma e começou a avançar. E aí quando ele percebeu que eu ia sair, que eu ia realmente sair, ele tirou um canivete do bolso e enfiou na minha barriga. Existe, talvez no cerne da população brasileira, um desejo que incomoda muito e que precisa de alguma forma ser aplacado, por isso números alarmantes de violência. A violência que hoje vem se agravando, especialmente contra a população LGBT, é uma violência muito acirrada, porque é como se o diferente não tivesse direito a existir. Você pode estar andando, saindo da faculdade, e uma pessoa achar que tem a permissividade de te machucar de tal forma por não se contentar com aquilo que viu. Segundo o Grupo Gay da Bahia, houve um aumento de 30% nos homicídios de LGBTs em 2017 em relação ao ano anterior, passando de 343 para 445 casos. Segundo o levantamento, a cada 19 horas um LGBT é assassinado ou se suicida, vítima da LGBTfobia. Segundo agências internacionais de direitos humanos,
matam-se mais homossexuais no Brasil do que nos 13 países do Oriente e da África, onde há a pena de morte contra os LGBTs. O maior número de assassinatos, 56% deles, ocorrem em vias públicas. A pesquisa mostra ainda que, em geral, esses crimes ficam sem punição. A cada 4 homicídios, o criminoso foi identificado em menos de 25% das vezes. Enquanto espíritos, nós precisamos entender que trazemos alguns remanescentes de vidas passadas e não é por acaso que estamos inseridos dentro desse contexto onde todas essas minorias clamam de alguma maneira por acolhimento, por respeito e pelo exercício da dignidade. Uma explicação espírita é que o espírito guarda em si o germe da violência. E se ele está endereçando essa violência ao homossexual, é porque o homossexual naquele momento é o alvo. Mas provavelmente ele não é só violento contra o homossexual. Do âmbito espiritual, toda a expressão que um ser humano tem, todos os outros têm, né? Então, se alguém está tendo uma vivência espiritual e o outro não tem essa condição em si mesmo bem resolvida, ele se descontrola e tem essa propensão agressiva. Ainda hoje, a nossa equipe cobriu o casamento coletivo de pessoas homoafetivas e conversou com o reverendo Arthur, que realizou o primeiro casamento de pessoas do mesmo sexo no religioso. A gente volta já já.